Muito obrigado. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Dormiram bem? Amém. Estão dispostos? Amém. Vocês estão aqui de maneira intencional ou vieram porque tinha que estar aqui? Aleluia! Queridos, nós estamos no mês 6. Eu não sei se vocês deu conta, mas mês 6 é, como eu disse, 6 de junho de um ano que tem 12. A gente está no meio. Ó, que revelação. Amém? E assim, eu sei porque sei que você é fruto da bondade de Deus. Se você está aqui, você pode, desde que o ano começou, embora Deus não trabalhe com o nosso calendário, nós podemos, dentro do nosso calendário, perceber a bondade de Deus e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Não? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós começamos uma série de ministrações. E nós estamos já há alguns anos, eu não sei te dizer, me perdoe por isso, eu não sei te dizer há quantos anos nós fazemos isso, mas já há alguns anos nós falamos no mês de junho em todos os cultos a respeito de família. Amém? E de verdade, eu sei que quando você fala de família, cada família tem ali talvez a sua peculiaridade, tem ali a sua singularidade, né? Tem aquilo que vive de maneira pessoal, nenhuma casa é igual a outra, embora muitas casas funcionem de maneira parecida em algumas coisas. Não sei se eu fiquei confuso, mas acho que deu para entender. Talvez você tenha na tua casa aí um costume, um hábito, que na outra casa não vai existir. Mas o que nós estamos falando não é, ou o que nós vamos falar ao longo desse mês, não é a respeito de como você deve arrumar a sua cama, de como você deve, né, se o lençol, se o papel higiênico é por baixo ou por cima, se você aperta o creme dental no meio ou na ponta, não é disso que nós vamos falar. Amém? Nós vamos falar de princípios bíblicos. Quem está na mesa hoje? Nós vamos falar de princípios bíblicos, queridos, que devem ser aplicados na tua família. E nós costumamos falar, e você vai ouvir bastante a respeito disso. Eu só sei, tenho convicção que família é um sucesso, porque ela foi desenhada pelo próprio Deus. E tudo que Deus cria é perfeito. Agora, queridos, você precisa entender, não foi porque Deus criou, e você hoje é uma família, que você vai viver à altura daquilo que Deus planejou. Para que você viva o que Deus planejou, como tendo a sua família sendo um sucesso, você precisa se submeter às instruções que a palavra traz. Amém? Então é como se você tivesse adquirido um produto, você agora é sócio de um clube, você agora tem um contrato, e você precisa conhecer o contrato, você precisa conhecer o manual, você precisa conhecer como funciona. Amém? Então, quando você se torna uma família, você precisa ir para o manual e entender, então é assim que eu devo me portar na família, é assim que eu sou um bom pai, assim que eu sou um bom marido, assim que eu sou um bom filho, e assim que eu sou membros de uma mesma família. É o que nós vamos falar. Eu quero começar, e foi isso que Deus colocou no meu coração, nós vamos começar falando a respeito desse tema essa manhã. Amém? Então, abra o teu coração e certamente Deus falará com você. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Antes de eu ler o texto, ontem nós tivemos um momento muito bom aqui na nossa igreja. Nós tivemos ontem a oficina Face to Face. Amém? E talvez você se pergunte, mas o que é esse oficina Face to Face? É uma liturgia um pouco diferente no nosso culto de jovens, onde nós estávamos aqui em 3 ministros, 3 pessoas que estavam respondendo perguntas. Então as pessoas previamente enviaram suas perguntas, e aí nós estávamos respondendo. Tinha uma pessoa intermediando, no caso o pastor Vitor intermediava, então ele ia ler essas perguntas para nós, e nós estávamos, à luz da palavra de Deus, respondendo essas perguntas. Amém? Glória a Deus, foi um tempo muito bom. Quem estava aqui hoje, gostou ontem? Amém, amém. Foi um tempo muito bom, e a gente pôde de fato crescer nas instruções que a palavra tem para nós. Você achou? Efésios capítulo 2, verso de número 19, eu vou ler na versão NVI. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode repetir isso comigo? Membros da família de Deus? Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui. Quão precioso, Pai, é ser sua família, é ser membro da tua família. E eu sei que o teu Espírito tem o desejo de nos fazer abrir os olhos, de nos fazer compreender coisas que talvez temos acesso, a maneira como talvez devemos nos portar, uma vez que fazemos parte da tua família. E eu creio no teu Espírito nos convencendo, nos ensinando, e a verdade da tua palavra libertando a nossa vida de áreas que talvez nós estávamos aprisionados, machucados, resistentes. Eu não estou palestrando, Pai, eu estou falando da tua palavra, que é carregada de poder. É ela que tem poder de transformação, não é a maneira como eu a transmito, mas de verdade, a tua palavra assegura que ela tem poder, que ela é viva, que ela é eficaz, e é nela que nós nos agarramos. É nela que nós estamos fundamentados. Ela faz com que caminhemos de maneira segura, não nos fazendo tropeçar, iluminando a nossa caminhada. E eu te dou graças, Pai, pela tua unção, despedaçando julgos. Todo sofisma, toda mentira, todo engano, toda altivez, orgulho, caindo por terra, para que o teu nome seja exaltado e que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, andando à altura daquilo que o Senhor na cruz conquistou por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, eu já falei isso algumas vezes. Essa mesa, ela representa, e você ouviu a Camila falando, que nós estamos em uma manhã de celebração. O culto de ceia é um momento de celebração, e a Bíblia diz que nós deveríamos fazer isso até que Ele viesse, em memória dEle. E trazer à memória aquilo que Ele quer nos fazer lembrar, é tudo o que a cruz garantiu. É olharmos para Jesus, e quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que Ele é a exata imagem, Ele é a exata expressão do Pai. Então quando eu olho para Jesus, eu sei exatamente quem é Deus. Amém? Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus, veja como Ele caminhou, como Ele se portou, como Ele se moveu, e você vai conhecer Deus. Amém? A palavra é a instrução que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos andar à mesma altura. Querida, a pior coisa que tem é talvez um pai se esforçar demais para dar uma condição a um filho que não valorizou todo aquele esforço. Se você é pai, você talvez saiba do que eu estou falando. Amém? Talvez o teu filho não vai valorizar o teu esforço por falta de entendimento. Há quem diga que existe uma grande estatística de filhos que ao assumirem suas empresas, ou as empresas de seus pais, vão à falência. E aquilo acontece, não existe alegria naquilo, mas talvez porque não entendeu o mesmo valor, a mesma gana, o mesmo sentido que a coisa deveria caminhar. Mas eu e você temos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ensina acerca de todas as coisas. Amém? E aqui o texto está falando a respeito de eu e você sermos membros de uma mesma família, membros da família de Deus. Amém? Sabia que você pode vir culto após culto nesse lugar e não compreender o seu lugar na família? E não compreender que existe lugar à mesa? E não compreender que Deus te chama de filho? E talvez você seja alguém que já entendeu, falou, não, eu sei que eu posso chamar Deus de pai, eu sei que eu sou filho de Deus, mas você precisa entender que você não é filho único. Amém? Você pode dizer assim comigo, eu não sou um filho único de Deus. E queridos, entender que você não é um filho único faz toda a diferença na caminhada. Amém? Se você é pai e teve um único filho, você talvez tenha dificuldade de entender algumas coisas, se você também foi um filho único. Mas se você tem irmãos, você sabe que com o irmão, uma vez que você tem irmão, existem responsabilidades que cabem a você como irmão. Ao passo de responsabilidades também que cabem a você como filho. Amém? Então eu quero discorrer, e não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, e talvez você vai ouvir algumas mesmas verdades no mês da família.
mas de verdade, o objetivo é que você estivesse já andando à altura do que nós falamos no ano passado, e aí talvez a gente não ia estar precisando repetir algumas coisas. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele usa a palavra irmão pelo menos 60 vezes nas suas cartas. O apóstolo Paulo, ele classifica e ele coloca a igreja local como sendo uma família. Então ele fala a respeito de nós sermos irmãos. Você que se for ler as cartas, você vai ver quantas vezes nós fomos classificados como irmãos. Não é assim? É novidade para você? O que está acontecendo hoje? Está muito quentinho, eu acho. Não está? Acho que o frio vai te fazer despertar. O pastor que está lembrando muito a minha cama. Mas, querido, o texto fala a respeito, e se você for ler as cartas, o texto vai falar que eu e você somos irmãos. A Bíblia fala que você é filho, e ele trata a igreja local como um lugar onde a família se reúne. Amém? Você está aqui essa manhã numa reunião de família. E quando nós falamos culto da família, não é porque você vem com a sua família para esse lugar simplesmente, mas é porque você está cultuando em família. É o culto da família de Deus, membros de uma mesma família. Agora, o nosso maior erro, talvez, é trazer para esse conceito de igreja local o que nós vivemos como família lá fora. Porque talvez a referência que você tem de família para dentro da igreja é o que você vive lá fora. E talvez você teve uma boa referência, talvez você teve um bom exemplo, mas talvez você não teve. E aí, lá fora, talvez você não se dá bem com o seu irmão, lá fora é cada um por si, lá fora cada um faz o seu corre, lá fora não se fala, lá fora não se ama, e aqui dentro da igreja é isso, pastor. A referência que eu tenho de família é isso, e é o que eu vou viver. E queridos, está errado. Está errado lá fora e está errado aqui dentro. Você precisa entender, existe uma forma correta de ser família. E enquanto eu e você não vivermos a maneira correta de ser família, a gente não vai desfrutar de tudo que o Pai tem para nós. Vindo para cá, os meus estavam dando chilique no banco de trás. Eu tenho uma das crianças que acorda um pouco mais de mau humor. Uma das crianças. As outras duas acordam pilhada. E aí você sabe que estar do lado de alguém pilhado quando você não acorda tão bem é combustível, né? Mas eles estavam brigando e a gente estava, eu como pai virei para trás e falei, para com isso. Não, vocês não podem continuar desse jeito, vai dar ruim para vocês. Você está aqui. Não existe um pai que tenha mais de um filho, que tenha prazer nos filhos brigando. Aleluia. Aleluia. Então, o texto vai falar que eu e você somos membros de uma mesma família. E eu quero voltar um pouquinho, só para a gente entender algumas coisas. A Bíblia te chama de filho. Mas nem todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia classifica e diz que existe uma conduta e existe algo que você precisa fazer para se tornar um filho de Deus. E eu quero ler com você, a Bíblia diz em João 1,12, diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que não nasceram por desobediência natural, mas pela vontade nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João está dizendo que uma vez que você crê com o seu coração, acerca de que Deus existe, é real, e o que Ele fez por você, não é necessário simplesmente que você acredite, mas o texto vai dizer que eu e você precisamos confessar Jesus, e dessa forma nós nos tornamos filhos. A gente talvez tenha um entendimento, quando você está em algum lugar, as pessoas dizem, deixa eu fazer tal coisa, deixa eu passar por tal privilégio, afinal de contas eu também sou filho de Deus. A gente usa isso para classificar uma coisa boa, ou um direito que você tem. Você está trabalhando e diz, deixa eu ir almoçar, afinal de contas eu também sou filho de Deus, eu mereço almoçar, deixa eu ter um dia de folga, afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não é assim? Eu não sei o que está acontecendo hoje,
andar por aqui. O pessoal está nos visitando, estão achando que vocês são comportados. É isso que vocês... É essa a impressão que vocês querem passar? Mas, queridos, então, vamos lá. A Bíblia diz que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você agora é filho. E você não vem para a família tendo consciência do que é ser filho. É por isso que a Bíblia diz que se você não renova a tua mente pela palavra de Deus, você não é capaz de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe da parte de Deus uma vontade que é perfeita para os seus filhos. Mas não é porque você se tornou filho que agora você usufrui da perfeita vontade de Deus. Você não sabia ser filho. Você se tornou filho porque você entendeu. Eu preciso ser filho. Eu preciso ter Deus como pai. Então, ok, ele te aceita como pai, ele puxa uma cadeira, você senta à mesa, mas agora você precisa caminhar com ele para entender o caráter do teu pai, para entender como o teu pai é, até porque antes de se tornar filho, você tinha uma visão de quem Deus era, você tinha uma ideia de quem Deus era, mas hoje, quando você se torna filho, você precisa conhecer o caráter do teu pai. E aí entra a função ou a importância do irmão que já entendeu isso há mais tempo. Queridos, nós temos em casa uma criança de 10, uma de 7 e uma de 3. A Luísa chegou primeiro, ela experimentou, ela sabia, ela aprendeu quem era o pai e quem era a mãe. Quando o João chega, o João chegou e ele vai vivendo, e então a Luísa que já conhece diz, se você fizer isso não é legal, a mãe não gosta disso, o pai não gosta disso, aqui em casa é assim que funciona, e aí chegou a Clara, e agora você tem a Luísa e o João ensinando a Clara, Clara não é assim, Clara faz assim, Clara pega ali, então assim... É isso que você precisa entender como igreja. Nós temos o tempo todo pessoas sendo chegadas nesse lugar. Pessoas que não sabiam ser filhas, que não entendiam a importância de serem filhos. Hoje elas entenderam, elas se sentaram à mesa. E precisa existir da minha e da sua parte uma intencionalidade, um interesse de revelar o caráter do nosso Pai a quem está chegando. Você consegue entender isso? Porque, querido, é a nossa função. Se você é de uma família um pouco mais antiga, ou tradicional, eu vou falar, porque aí tem a ver talvez com tempo mesmo. Se você é de uma família com muitos filhos, você sabe, o primeiro que nasceu, vai cuidar do outro que nasceu, que cuida do outro que nasceu. E quando eu falo de uma família antiga, é porque, se você pega talvez uma família até que estava ali, ambos trabalhavam, você talvez é hoje a mãe, que na época era a filha que cuidava de todo mundo. Eu conheço várias pessoas que quando nasceram, tiveram seus irmãos, elas eram as responsáveis. Então, assim, você não tinha, tem muitos adultos que não viveram sua infância, porque a infância deles foi cuidar dos irmãos, foi cuidar da casa. Você está comigo? A grande questão é que Deus não quer te privar de viver a sua infância com Ele. Deus não quer te privar de viver a alegria de estar com Ele e desfrutar de Deus Pai. A grande questão, querido, é que Ele conta comigo e com você para nós estarmos nessa mesa, servindo uns aos outros. Falando de quem Ele é, uns para os outros. Então o texto vai dizer, 1 João 3,1 diz, vejam como é grande o amor do nosso Pai que nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Existem muitas pessoas que talvez vão chegar nesse lugar, elas vão se unir a nós, e tudo que a gente vai precisar ensinar para elas, e mostrar para elas, é que ela é filho. Eu já atendi pessoas na nossa igreja que elas diziam, eu não consigo chamar Deus de Pai. Eu não consigo entender e ver em Deus um Pai. E quando você conversa com essa pessoa, foi porque ela teve dentro de casa um pai péssimo, uma referência péssima de pai. Então ela diz, toda vez que eu falo pai, eu me lembro de quem meu pai era, de quem meu pai foi. E eu não quero associar essa imagem de pai a Deus. Você está aqui?
E talvez as pessoas que estão ao seu lado, elas estão vindo aqui porque elas entenderam, é nesse lugar que eu estou aprendendo a ser alguém que eu não era. Eu vi coisa suficiente nesse lugar para entender que esse lugar vai me tornar uma pessoa melhor. Mas isso vai acontecer à medida que a gente caminha junto, à medida que a gente come junto, à medida que a gente senta junto à mesa, à medida que a gente vai conhecendo quem é o Pai. Então, o apóstolo João está dizendo que, deixa eu ler de novo isso, vejam como é grande o amor que Deus, o Pai, nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então ele está dizendo e falando exatamente disso, ele diz, como filhos que somos, precisamos ter consciência disso, de fato somos. Ainda não estamos como seremos, teremos o nosso corpo transformado, ele ainda virá nos buscar, mas isso não muda a consciência de quem de fato somos hoje. Você não vai se tornar um filho quando ele voltar e o seu corpo for glorificado, você é filho hoje. 1 Timóteo 2,1 diz, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O texto está dizendo que eu e você devemos ter uma conduta, e aí depois a gente volta nisso, mas o texto deixa claro que ele morreu e deseja ser pai de todos. Eu me lembro há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e ela disse, pastor, meu pai na época em que esteve vivo, ele não foi alguém muito do comportado. E ele andou passeando por aí. E há um tempo atrás bateu uma pessoa lá em casa dizendo que era minha irmã. E a gente foi bater as informações e de fato é. E eu disse, então, o que você fez? Ele disse, eu reuni toda a família, expliquei para todos os outros irmãos, e a gente marcou um almoço, sentou ela à mesa e a gente foi conversando e explicando. E mostrando para ela quem agora era a família dela. Mas eu não conheço, foi um erro do meu pai. Ai, queridos, eu estou falando de uma coisa natural, mas que é exatamente o que eu e você precisamos aplicar nos nossos dias. A Bíblia diz, e quando você olha para alguém lá fora, se você tem esse entendimento, quando você olha para alguém lá fora, ainda que você não o conheça, você precisa olhar e dizer, rapaz, esse aí tem todo o know-how, ele tem todo o potencial de ser um meu irmão. Você está aqui? É você olhar para uma pessoa que talvez você não goste tanto, uma pessoa que talvez você olhou e talvez ali julgou, fez algo errado, não estou dizendo que julgar é certo, mas você olhou e deveria estar olhando dizendo, bem que ele poderia ser meu irmão. Eu sei que está parecendo simples o que nós estamos falando aqui, mas você já pensou se nós estivéssemos praticando? Você já pensou se nós estivéssemos praticando exatamente o que a Bíblia diz, com relação a sermos família dele, membros dessa mesma família? Como nós não estaríamos talvez mais cheios, como nós não estaríamos talvez mais engajados, talvez mais vivendo em comunhão, mais entrosados? Vamos lá, se você vem nessa igreja há mais de 3 meses, vamos pôr assim, há mais de 3 meses, eu quero que você não vai precisar se identificar, ok? Mas você consegue falar o nome da pessoa que está sentada na sua frente, do seu lado ou atrás?
Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Você consegue falar o nome? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, querido? É que talvez nós estejamos no mesmo lugar. E todos aqui deveríamos estar com o mesmo propósito. Estamos sentados à mesma mesa, com um irmão que pela falta de consciência, da consciência correta, é um estranho. E não deveria ser assim. Deixa eu fazer uma coisa, se você vai levantar agora e você vai ter alguém que você não conhece, você vai falar o teu nome para ela e ela o nome dela para você, vai lá. Vamos, prazer, eu sou fulano de tal, alguém que você não conhece talvez, vai. Alguém que você não sabia o nome, você vai se apresentar e vai conhecer. E aí, conheceu? Se eu for até aí agora, você vai lembrar o nome? Amém? Mas você consegue entender, queridos, como a partir... E eu me lembro de uma ministração que eu fiz há um tempo atrás, em que Deus me deu uma inspiração, e eu peguei uma cartolina como se fosse um mapa da tua vida, do propósito de Deus para a tua vida. E eu não sei se você estava nesse culto, mas eu rasguei esse mapa, e eu desci daqui e fui entregando um pedaço para cada pessoa. E eu disse, se você entendesse que o futuro da tua vida, o X da tua vida, está espalhado, o mapa da tua vida está espalhado com as pessoas nessa igreja, o que você faria? Você não ia talvez se empenhar em ter comunhão com as pessoas, na ideia de ter somado a você uma parte do teu mapa? Queridos, não é exatamente um mapa, mas você precisa entender o propósito de Deus para a tua vida, está totalmente atrelado a você conviver com outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Deus não te fez para viver isolado. Você não é um filho único de Deus, e porque você não é um filho único de Deus, você tem sim que aprender a dividir, você tem sim que aprender a cuidar, você tem sim que aprender a ter responsabilidades, assim como tem direitos. Estávamos conversando com uma família esses dias, e o filho era super bonzinho, fazia tudo, até nasceu o irmão. Nasceu o irmão, não quis dividir o presente, o brinquedo, não quis separar, estava tendo ciúme de como o pai se comporta, Nós estamos falando de uma criança, mas existem muitos adultos dentro da igreja se comportando assim. Quando eles chegam na igreja, eles começam a crer e recebem de Deus coisas que talvez você mais velho aqui não está recebendo. Aí dá a impressão que Deus gosta mais dele, mas não é não. Eu estava pensando esses dias, não é interessante? Porque quando nós falamos da história de José, a gente olha para José como uma história de superação. A gente olha para José como um homem de caráter íntegro, que guardou o coração, que foi excelente no que fez, onde quer que ele estivesse. E a gente consegue tirar muitos exemplos bons da conduta de José. Mas eu fico pensando, a gente não fala muito da qualidade dos irmãos de José. A gente só enxerga e vê que os irmãos de José venderam ele. Não é interessante pensar que tantos irmãos conseguiram ter uma ideia e concordar acerca de uma coisa ruim? Sabia que não é porque você está unido com um irmãozinho que vocês podem estar unidos na coisa correta?
Talvez você está unido ao irmãozinho para fazer uma coisa que Deus está abominando, que Deus não gosta, que o pai não gosta. Eu fiquei pensando como que os irmãos conseguem confabular, conseguem organizar e conseguem resolver. Não, a gente está irritado com ele. Ele está achando que é quem? Ele sonha que todos nós vamos se curvar? Não tinha um irmãozinho ali para dizer, ei, não vamos. Está errado. A Bíblia ainda fala, né? De Benjamim ali. Mas queridos, eu fico pensando se nós nos dias de hoje não estamos nos comportando dessa forma. Porque talvez estamos vendo Deus favorecer. Eu já falei outras vezes, a Bíblia diz que como irmãos nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aí é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque para se alegrar com os que se alegram, você tem que ter o coração afinadinho. Para não ter inveja. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus estava falando, querido, preste atenção, Jesus estava falando da morte dele, de que ele padeceria, de que ele passaria pela cruz. Então ele fala que ele estaria sentado a um trono, ele conta o desfecho daquilo que ele viveria, e os discípulos começam a perguntar, quais eram os maiores? Em outra ocasião, eles perguntam, onde cada um vai sentar? Deixa eu sentar à sua direita? Deixa eu sentar à sua esquerda? E Jesus repreende cada um deles em cada uma das situações. E aqui ele pega uma criança, e eu falei sobre isso esses dias, ele pega uma criança e ele fala, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado, então ele disse, quem recebe uma criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vós for menor, esse será o maior. E aí a gente traz para o conceito de família, aquela coisa, se você tem um irmão, e sobra um pedaço de bolo, você é capaz de medir, tem o bolo, mede. Eu sei porque lá em casa acontece. Você vai cortar um pedaço de bolo, um diz, o dela está maior, o dela está maior. Aí você diz, e para cá? Está certo assim? Vai pôr bebida, está acabando. Tem que pôr igualzinho. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas a gente traz esse conceito como sendo uma verdade. Onde eu não aprendo a dividir. A Bíblia está dizendo, Jesus vem dizendo, ei, o maior é o menor. Como? Parece que eu estou perdendo, parece que é inferior, parece que eu sou bobo, parece... Não, a Bíblia está dizendo que é exatamente assim, que no reino dele, ele como pai, o maior é aquele que decidiu ser menor, o maior é aquele que serve, não o que é servido, o maior ou aquele que faz da maneira correta é aquele que dá, não aquele que recebe. Na família de Deus, como membros da família de Deus, ele está nos ensinando isso. Aleluia. Há um tempo atrás, ainda dentro disso que eu falei de se alegrar com os que se alegram, eu já contei isso aqui, mas o João ia fazer aniversário, então os avós estavam comprando presente para o João, mas eles me mandaram mensagem dizendo que também estavam comprando presente para a Luísa. Afinal de contas, eles amavam os dois. E então, quando eu soube disso, eu falei, eu não quero que compre nada para a Luísa. Mas eu queria, não, se quiser você compra 2 presentes para o João, mas para a Luísa não é para dar nenhum. E quando eu falei isso para algumas pessoas, ficaram surpresas comigo e chateadas comigo. E o meu conceito, conversando com a Camila, foi justamente sobre esse. Eu falei, eu quero que a Luísa aprenda a ver o irmão ganhando e se alegrar com o irmão. Nós precisamos olhar a pessoa tendo sucesso, a pessoa avançando, e precisamos aprender a nos alegrar nele. A questão é que eu posso dizer para você, queridos, se o irmão chegasse aqui hoje dizendo, no culto passado eu ganhei um carro, quantos de nós íamos dizer, poxa, por que não fui eu?
Um irmão da nossa igreja ganhou 50 mil reais de oferta. Quantos de nós iríamos dizer, poxa, eu precisava, por que não fui eu? Isso só revela o teu coração. Você não está sabendo se alegrar com os que se alegram. E a família que você foi inserida, o pai sabe, porque você pensou, porque não fui eu, mas o teu pai conhece, e ele sabe do teu coração, dizendo, poxa vida, o dia que o coração mudar, talvez seja você. A grande questão é que nós deveríamos estar nessa ponta. Poxa vida, um irmãozinho da nossa igreja recebeu 50 mil reais de oferta. O nosso pensamento deveria ser, poxa vida, que pena que não fui eu. O meu desejo é que fosse eu. Aí, você entende? É disso que a gente está falando. É por isso que talvez a gente... Sim, eu falei dando ou recebendo? Pena que não fui eu que dei, desculpa. Muito bom, muito bom. Você vê, uma pequena palavrinha faz toda uma diferença numa frase. Mas é exatamente isso, o irmãozinho ganhou um carro, você deveria dizer, que pena que não fui eu que dei esse carro. Numa próxima, eu quero ser a pessoa que faz. Porque é isso que o pai, queridos, preste atenção, porque se você é pai, e aí talvez faça muito sentido algumas coisas, você tem prazer quando você vê um irmão fazendo pelo outro. Esses dias eu elogiei a Camila, tem uma família que nós conhecemos, que mora no interior de São Paulo, e eu falei, cá, você viu como é linda a atitude entre os irmãos? A irmãzinha mais velha acordou cedo, fez café, comprou um presentinho com o dinheiro dela e entregou para o irmão, e como aquilo de alguma forma alegrou o nosso coração. Você está aqui. Você acha que Deus olhando para nós, Ele não vê, Ele não tem alegria em ver a maneira como nós, sendo irmãos, estamos cuidando uns dos outros? É por isso, queridos, que quando você entende a prosperidade bíblica, ela tem um propósito. Deus não te fez rico para você ser um rico gritando por aí, eu sou rico. Deus te fez rico para que por intermédio da tua vida, pode ler o que está escrito em Coríntios, para que você, sendo enriquecido em todas as coisas, seja generoso em toda oportunidade. Então nós precisamos crescer nesse conceito, nós precisamos crescer nesse entendimento, porque quando eu me alegro com o meu irmão, eu estou mostrando e revelando o meu coração. Como está o meu e o seu coração dentro dessa família? Porque, querido, pode ser que nessa mesa em que nós estamos sentados, você é alguém que sorri e acene, você é alguém que fica ali o tempo todo dizendo, tá bom, mas o pai sabe do teu coração, o pai sabe quão falso você está dentro dessa família. O pai sabe que talvez você está dizendo que ama o irmãozinho, e quando sai daqui fala mal dele. O pai sabe, o pastor não sabe, o irmãozinho não sabe, mas o pai sabe. E aí talvez nós estamos nos perguntando, por que as coisas não estão acontecendo? Por que não estou? Por que eu estou crendo? Por que eu confesso e não acontece, queridos? Porque Deus precisa olhar para nós como família e entender que nós estamos nos amando, e que Ele não pode ter problema, se eu der para fulano, fulano vai entender que ele pode, através da vida dele, abençoar ciclano. Então eu olho, se nós não estamos, de repente, nesse lugar, não estamos vendendo ninguém, não estamos desprezando ninguém, mas talvez quando eu me reúno eu falo mal de alguém. Talvez quando eu estou junto eu estou falando mal de um irmão. Querido, a Bíblia diz que você está pecando. Ser membro dessa família é estar inteiro nela. É entender, e a Bíblia fala que quando um irmão for surpreendido, quando um irmão ele pecou, quando um irmão falhou, você deve chegar nele e conversar com ele. E aí, se ele não se submeter, você reúne outros 2, 3 irmãos para ir conversar com ele, para que de alguma forma aqueles irmãos testemunhem o que está sendo feito ali. Então a Bíblia tem instrução para a gente proceder. Não diz que quando um irmão pecou, sai dali xingando e reclamando dele para os irmãos. Sai falando para os outros irmãos, nossa, mas fulaninha é terrível. Não é isso. A Bíblia diz, chega nele e fala, cara, a sua atitude foi errada. Mas eu não concordo, você não sei o quê, então peraí, deixa eu chamar outros 2 irmãos,
A Bíblia diz. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, seus corações, viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então o texto está dizendo que você, como irmão, você senta, você aconselha, você exorta, você ensina. Lembra do que eu falei com relação a todos estarmos sentados na mesa? Você está na mesa, você come há mais tempo, você sabe quem é Deus, tem gente chegando agora. Você precisa dizer, e aconselhar, e instruir, e caminhar junto. Imagina que nós estamos em uma mesa muito chique, com muitos talheres maiores e menores. E a pessoa sentou lá e ela diz, eu não sei. Começa de onde? É dos menores, de dentro para fora, de fora para dentro. Sabe a coisinha do Shrek? Onde Shrek bebe a sopinha e o burro está lavando a mão aqui. O burro não tem a mão, né? Ele tem a patinha dele. E o Shrek aqui, ó, e ele, o burrinho só aqui. Ó. É ensinar mesmo, querido. E não é ensinando, não amando. A Bíblia diz que você cheio de amor, habitando em você de maneira rica a palavra de Deus, você instrui, você aconselha, você caminha junto. Porque se tudo que nós estamos sendo como irmãos é cumprimentar aqui na hora que eu peço um abraço com muito esforço, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eu não sei se você sabe, se você serve em algum ministério, você sabe disso, mas já faz algum tempo que o Senhor colocou no meu coração, e nós instituímos, né, tínhamos visto isso, como sendo algo positivo, e nós instituímos um tempo de comunhão, tempo de mesa. Então, cada pessoa que serve nesse ministério, ela tem a obrigatoriedade, se é que podemos dizer, de se reunir com alguém em um momento, seja de manhã, de tarde, de noite, ela precisa se reunir com alguém em algum momento e ter um tempo de mesa com essa pessoa. Entendeu? Então, e aí eu sempre falo, você não precisa ir no restaurante chique, você não precisa fazer nada, você pode estar num lugar, beber uma água, e a ideia é que você conheça essa pessoa. E querido, eu comecei isso no Ministério de Música, eu liderei a música por um tempo, e eu percebi no Ministério de Música que as pessoas não estavam se conhecendo. Eu percebi que as pessoas, elas se encontravam na escala elas tocavam, valeu, valeu, cada um ia embora. E por talvez não conhecer a pessoa com quem está tocando, existia uma frieza, poxa vida, você não tem como ser amigo de alguém que você não conhece, você não tem como ter liberdade com alguém que você não conhece. E não é essa a ideia de Deus. Então eu instituí isso para o Ministério de Música. Então nós começamos aqui, e hoje todos fazem isso. Mas era impressionante os testemunhos que nós tínhamos. De pessoas que diziam, uma delas, eu na época, na ocasião, eu pedia para que elas dessem o testemunho. E eu me lembro de uma delas que disse, eu quando vi a pessoa que eu caí sorteado, porque é um sorteio, ok? Não é você que escolhe com quem você vai, é um sorteio. Homem sai com homem, mulher com mulher, para ter esse período de bate-papo. E então, conversando com essa pessoa, ele disse, quando caiu fulano de tal, eu falei para minha esposa, amor, eu vou lá e no máximo 15 minutos eu estou de volta, assim, ele é fechado demais, a gente vai dar oi, 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 só para cumprir a obrigação e eu volto para casa. E ele disse que passaram-se 3 horas, ele liga, a esposa liga e diz, amor, daqui a pouco eu te ligo aqui, eu estou terminando o bate-papo, eu falo com você. E aí ele falou, pastor, eu tinha uma imagem acerca de fulano de tal,
Eu pensava que ele era bravo, que ele era sisudo, ele estava sempre de cara fechada, mas quando eu sentei para conversar com ele, poxa vida, que cara legal, poxa vida, a gente tem tanta coisa em comum, ele conhece meu familiar tal, ele estudou na escola tal, e a gente foi vendo os pontos em comum que a gente tem, e queridos, testemunhos semelhantes a esses, a gente tem aos montes, mas isso aconteceu de maneira obrigatória, quando na verdade deveria ser de maneira livre. A questão é que se você não se esforçar para ser irmão, não se esforçar para ser família de Deus, você vai ser o título e não vai andar à altura. Eu fico pensando, o diabo não tem que fazer, ou não está precisando fazer grandes coisas, para nos tirar do propósito, daquilo que Deus instituiu para nós como verdade. Ele só está precisando te encher de atividade. Então, no meio da tua agenda, você não tem tempo para mais nada. E no tempo para mais nada, está incluído não ser família dele. No tempo para mais nada, você não senta com ninguém, você não é amigo de ninguém. E você acha mesmo que você é família de Deus? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, tem alguma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque quando eu era do mundão, eu ia para o futebol, e lá a gente tomava cerveja com os caras, a gente ficava lá um mó tempão, tinha um happy hour, parecia que eu tinha muito mais amigo no mundão do que aqui. E talvez você tenha pensado e passado por isso. A grande questão é que os amigos que você tem no mundão, eles não vieram de você passar na rua, e então eu tenho esses amigos. É de jogar futebol toda semana. Entende? Você consegue entender que os amigos que talvez você disse que tinha no mundo, existia um esforço da tua parte, que quando você veio para o Senhor e para a família de Deus, parece que você não sabe mais fazer amigo. E não é a cerveja que une vocês, porque era um propósito, aqui também tem um propósito. Vocês estão dentro de um mesmo propósito. A grande questão é você ser constante no que precisa ser constante. Você era constante no futebol, e porque lá você estava fazendo que você tinha intencionalidade, né, tinha o objetivo de ganhar o gol, de ganhar o jogo, então todos estavam no mesmo propósito, e todos caminhavam daquele jeito. Se tinha uma briga na época no campo, você ia defender o seu time. Por que aqui não é assim? Pastor, você está me incentivando a brigar? Não, a defender o teu irmão, a se importar com ele. Por que tem irmão vindo falar de outro irmão para você, e você, ao invés de defender ele, você está concordando? Você consegue entender? Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma ministração de um homem, e eu não concordo com isso, mas me lembrei agora, que ele dizia que tinha como se fosse uma coisa que pegava os crentes na porta da igreja. Ele falava como se fosse era um demônio que ele falava, não? Era uma metáfora, né? Não que fosse tomado por um demônio mesmo, era como se uma capa caísse sobre os cristãos. E a ministração dele era porque lá fora o homem é empresário, ele sabe como empreender, ele faz a melhor propaganda para a sua empresa, ele articula, ele conversa com clientes, ele faz tudo. Lá fora ele é o cara, mas ele passa na igreja e parece que aqui dentro ele não sabe fazer nada. E se vai fazer para a igreja, então pode ser um cartaz, se vai fazer para a igreja não precisa ser o melhor. Eu sei que não é o nosso caso, ele estava falando do caso dele lá, mas querido, é exatamente isso, assim, Deus te criou com as características que você tem, e não é porque agora você é do evangelho que você não sabe mais ser assim, você está aqui. Então assim, Deus te criou, e de verdade, Ele conta com você e com todo esse know-how, com tudo aquilo que você tem, como bagagem na tua vida, para ser um bom irmão aqui hoje. Não, pastor, tudo que eu sei ser é lá fora, aqui dentro eu sou esse irmão, que malemar levanta a mão na hora da música. Deus não te chamou para ser esse irmão boboca aqui. Você entende o que eu estou querendo dizer? Querido, existe o que ser feito. Existe lugar para que você possa servir e fazer alguma coisa. E quando nós falamos, o apóstolo Paulo fala da igreja local como sendo o lugar dessa família, e eu e você membros dessa família. Querido, imagina que se você vem na igreja, e vamos imaginar que o que nós estamos oferecendo aqui é um almoço, ok?
Então você sabe que o almoço começa todos os dias, todos os domingos, às 12 horas. Então todo domingo, 12 horas, tem um almoço na Igreja Verbo da Vida Arujá. E todos são convidados. Ok? Todos são convidados, tudo que você precisa fazer é chegar. Tudo que você faz é chegar nesse lugar. Mas aí quando você chega, você vê que já está tudo pronto, já está tudo, a mesa está posta, você vê que já está tudo arrumado. Você vai entender que alguém... Você sabia que as coisas não acontecem no estalar de dedo? Eu já desejei. Já aconteceu de estar muito longe de casa, muito cansado, e eu falo, nossa, eu queria ter o poder de estalar o dedo, estar tomado banho na minha cama. Você já desejou estalar o dedo e ter esse poder? Pois é, e não deu certo, sabia? Desejei muito mesmo, mas não... Então imagina que domingo após domingo, a gente vai trocando o prato, assim, para não fazer enjoar, tá? Então você não vai enjoar da comida, pode vir, domingo após domingo. Você chega meio-dia, você almoça. E aí talvez você vem, você senta na mesa, você é servido, você levanta e você vai embora. Próximo domingo, você vem, senta à mesa, se serve, levanta e vai embora. Querido, se você entende que isso é um restaurante, é perfeitamente normal. Se você ao final entende que ainda deveria existir uma conta a ser paga, mas alguém pagou, você vem. E se de fato, você tiver aquela mesma conta paga todas as vezes, isso de alguma forma vai te incomodar. Porque você vai dizer, poxa, tem alguém bancando isso. E eu estar em todos os domingos almoçando de graça, talvez é porque você não tem uma condição de arcar, ou porque você talvez não tenha um bom senso. Porque o bom senso diria, deixa eu tentar ajudar de alguma forma. Como que eu faço? Para quem que eu dou algum recurso? Eu quero ajudar, deixa eu dar alguma coisa. A grande questão é que a consciência de um restaurante ou de que alguém está fazendo, te faz portar dessa forma. Mas quando você entende que é a família que faz, fazer e se portar dessa forma, mostra que você não está à altura do que a família está fazendo. Amém? Ainda que você não tenha chegado antes para poder fazer a comida, porque alguém fez isso, quando você acaba, você recolhe o prato, você joga os lixos, você se propõe a lavar a louça, você se propõe a varrer o chão, porque é o que família faz. E com isso eu quero te dizer, queridos, igreja não é esse lugar onde você senta, recebe da comida do céu, daquilo que Deus está ministrando ao seu coração, levanta e vai embora. A igreja não é um clube, é um lugar onde a família se reúne. E talvez se você é visitante, se você é novo, nós estamos te poupando. Não precisa recolher o prato, deixa que a gente faz. Não precisa lavar a louça, deixa que a gente faz. Mas se você está vindo há algum tempo, querido, o nosso não, ele é só educação. Porque você precisa entender, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso servir de alguma forma. E ontem nós estávamos respondendo muitas perguntas aqui, querido. O apóstolo Paulo, as cartas deixam muito claro que eu e você vamos ser aperfeiçoados à medida que nós nos entregamos no serviço da igreja local. A Bíblia diz que se você ama o seu irmão, se você ama a Deus, mas odeia o teu irmão, você é um mentiroso. Porque ela diz, como que você diz que ama a Deus que você não vê, e odeia o teu irmão que você está vendo? Você é mentiroso. Então assim, eu preciso estar nesse lugar, onde eu tenho o prazer de servir. Eu já contei em outras ocasiões, queridos, pastor Edilson de Lira contou para nós, de uma mulher que estava no discipulado, foi participar do discipulado, e então ela chega para ser servida, e uma mulher está pondo o café, e quando aquela mulher vira para dar o café, a que estava para receber, que ia se tornar membro na igreja, toma um susto e diz, doutora, a senhora é por aqui? E ela diz, sim, eu sirvo nessa igreja. E em resumo, aquela mulher era uma juíza, chefe dela no gabinete. Então ela toma um susto e diz, a senhora me servindo? Ela disse, sim, nesse lugar não existe maior e menor. Nesse lugar eu tenho o prazer de te servir. Você consegue entender? Então, queridos, de verdade, eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram, eu estou indo para a sua igreja. Eu chegando na sua igreja, quem eu sou? Onde eu sento?
Como eu me importo? Quem vai ser eu na sua igreja? Aquela pessoa tinha um poder aquisitivo e eu disse, você vai ser como qualquer outra pessoa lá. Você chega, você senta onde todo mundo senta, você aprende como todo mundo aprende, e à medida que Deus for trazendo coisas ao nosso coração, Deus pode te levantar. Mas não sou eu que vou fazer você sentar num lugar de honra por causa do que você tem. Essa pessoa nem ficou com a gente. Que coisa, né? Foi embora. Está em outra igreja. Não vou falar. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é porque se homens estão favorecendo outros irmãos e filhos de Deus pela posição que eles ocupam, eles não entenderam o Evangelho. Eles não entenderam o Evangelho. Porque a Bíblia está dizendo que o maior é conhecido por ser menor. Então maior é o que serve. Maior é aquele que faz pelo outro. Existe maior alegria em quem está dando, não em quem está recebendo. E se a gente não entender que somos membros dessa mesma família, onde Deus olha para todos nós. Eu já falei isso em outras ocasiões, queridos. Esteja nesse lugar, onde Deus pode ver em você. Você como filho de Deus tem prazer em patrocinar o sonho de algum irmão. Faz isso. A gente acha que quando você faz alguma coisa, Deus não está vendo. Deus sabe que você poderia ter feito outra coisa, mas você em obediência faz aquilo. Você patrocina o sonho de alguém, você faz alguma coisa por alguém, Deus olha e diz, ele tem condições de receber mais, ele tem condições de provar demais. Quando a gente vai vendo, entendendo mesmo a palavra de Deus, e aquilo que tem, queridos, a Bíblia fala a respeito do filho pródigo, que foi embora de casa, e a gente talvez olha só para o filho pródigo, e diz, poxa, que atitude, quem que pede a herança antes do pai morrer, que coisa ruim, ele gasta todo o dinheiro, e ele faz aquilo tudo, e depois ele volta, o pai o recebe, mas a gente precisa sempre pensar, que a história tem mais de um ângulo, e se nós não estamos sendo como aquele filho mais velho que estava em casa, sabe? De talvez por não conhecer o caráter do pai, não estava usufruindo daquilo, porque essa foi a resposta do pai, por que você está desse jeito, se tudo que é meu é seu? Usufrui de tudo que eu tenho, e se alguém chegar, ele vai usufruir também. Essa falta de consciência, querido, talvez se entrasse aqui na igreja alguém que você conhece, que sabe que foi ruim, que sabe que fez alguma coisa má, e essa pessoa chega na igreja e começa a prosperar, você ia olhar dizendo, eu não estou achando Deus justo, porque na minha ideia de justiça, ele tinha que pagar, ele tinha que ficar sem dinheiro, ele tinha que passar por problemas. E acho que essa é a maior maturidade que eu e você precisamos ter. Se chegasse alguém aqui agora, fedido porque mora na rua, um usuário ou qualquer pessoa que entrasse aqui agora, e ele entregasse a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa agora é teu irmão em Cristo. Ele não vai estar cheiroso como você está, se é que você está cheiroso, ele não vai estar limpinho como você está, mas a Bíblia diz que ele é teu irmão. E é interessante pensar como talvez nós temos empatia por certas situações, quando você passou por certas coisas. Se você já teve um irmão, que era usuário, que foi alguém, eu me lembro de conversar com uma menina, e a irmã dela era afundada em drogas, a irmã dela se afundou a ponto de ir um tempo para a Cracolândia, então eu encontrei aquela menina, e ela estava restaurada, e ela me contou, a minha irmã foi para a Cracolândia atrás de mim, e ela me achou naquele lugar, ela caminhou comigo, ela ficou comigo até eu me restaurar, e hoje eu estou bem. Então quando você pega uma irmã que passa isso como um irmão de sangue, ele tem como olhar para o outro e dizer, existe restauração para ela, existe condição dessa pessoa não ser,
E eu me lembro de conversar com uma pessoa que durante muito tempo usou drogas, e ela disse: eu consigo olhar para qualquer pessoa, usando o carro que tem, a roupa que tem, o perfume que tem, e eu consigo ver essa pessoa na Cracolândia, porque lá eu estive ao lado de médicos, de policiais, de promotores, lá eu estive ao lado de pessoas, que olhando pela sociedade, elas eram as mais importantes. O que eu estou querendo dizer, querido, é que eu e você se nós estamos com o nosso coração correto, a gente consegue olhar para qualquer ser humano como um potencial da transformação de Deus. O mundo vai desprezar, se não tiver alguém que ame, se não tiver alguém que caminhe junto. Aquela pessoa pode não chegar a ser o filho ou o irmão que o próprio Deus desejou para a vida dela. Tenho pensado muito esses tempos, querido. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e ele vai conversar com Pedro. Então ele chega à praia, você conhece a história, quando eles reconhecem que é o mestre, Pedro sai nadando e vai ao encontro de Jesus, e então Jesus tem um diálogo. Jesus tem um diálogo com Pedro. E isso dá uma ministração à parte, mas Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E então eu sei que cada resposta tem um significado, mas Pedro diz: eu te amo. E então Jesus vira para ele e diz: Pedro, você me ama? Ele diz: eu te amo. E então pela terceira vez a Bíblia diz que ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E então Pedro, já chateado, diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A grande questão é que em cada uma das respostas, ou aquilo que Jesus queria dizer para Pedro, é: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuide de quem eu amo. Eu não consigo entender filhos que amam seus pais e desprezam seus irmãos. Você está mentindo para você, se você acha que está na melhor fase, se você acha que está amando ao Senhor, se você acha mesmo que está vivendo tudo que Deus tem para a tua vida, e não está se importando com quem está do teu lado. É impossível entender o amor de Deus e não amar as pessoas. Mas esse texto, em 1 Timóteo capítulo 5, verso número 8, diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Não sou eu que estou dizendo. Existe força para fazer o que Deus te pede para fazer, e é uma força que Ele mesmo coloca. Existe graça para te assistir a fazer aquilo que Ele pede para que você faça. Agora a Bíblia diz, querido, a respeito de você não caminhar sozinho, porque se você caminha sozinho, quando você tropeça, quem te ajuda? Quem te ajuda a levantar? Então a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, é melhor que você não caminhe sozinho. E nós já provamos tantas vezes aqui como família. Eu tive a oportunidade de, essa semana, conversar com uma pessoa que está admirada com o que a igreja está fazendo lá no prédio novo. E ele estava falando: cara, como é incrível estar nesse lugar, porque vocês trabalham e não parece um trabalho. Vocês estão trabalhando e vocês estão rindo o tempo todo. Vocês estão trabalhando e vocês estão o tempo todo se divertindo. Eu vejo vocês conversando. Que ambiente gostoso, que ambiente agradável. E então ele vai embora e manda para mim: que delícia passar o dia aí com vocês. O que é isso? Se não alguém ver o funcionamento de uma família. Queridos, a Bíblia dá algumas instruções sobre alguém que é cheio de Deus.
A Bíblia diz que a hospitalidade é a característica de alguém que está cheio de Deus. Você está nessa igreja há quanto tempo? Quantas pessoas dessa igreja já foram na sua casa? Com quantas pessoas você já tem um tempo de mesa? Com quantas pessoas você já saiu? Então não é sobre quantos cultos eu participo, ou em todos os cultos aqui. É entender que a vida cristã vai além de estar no culto. A Bíblia, quando fala a respeito de família, ela diz que as mais velhas, devem ensinar as moças mais novas, no trato da casa, naquilo que deve ser feito. Então a Bíblia está dizendo mesmo que as mais novas vão aprendendo com as mais velhas, os homens mais novos aprendem com os mais velhos, a como ser, a como fazer, a como se portar. Querido, eu sei que você pode ouvir essa ministração e pensar, beleza pastor, obrigado, valeu, vamos ceiar que eu quero ir embora. Ou você pode de fato ouvir essa ministração e dizer, eu preciso mudar. Talvez você tenha, querido, meu pai cresceu a vida toda falando isso para nós. Ele dizia, Lucas, não é sobre ter taças para pôr à mesa, não é sobre ter a melhor porcelana, ainda que seja copo descartável, ainda que seja prato de plástico, não é sobre o que você faz, é com quem você está. E ele dizia, você pode ir para o melhor sítio, para o melhor resort, para o melhor lugar, se não tem pessoas, aquilo não é legal, não é gostoso, porque o que dá sentido para o que nós estamos vivendo são as pessoas. Amém. O desejo do meu coração e a minha oração hoje pela manhã era exatamente que você pudesse compreender, que a sua visão se abrisse. Você não precisa caminhar sozinho, querido. Pastor, mas eu já tentei caminhar com fulano. Talvez fulano não tinha entendimento. Tenta caminhar com ciclano. Tenta caminhar com Beltrano. Tenta ser você uma pessoa agradável para que as pessoas caminhem com você. E o Evangelho não é sobre você ficar aqui perguntando, poxa vida, fulaninho poderia ser mais dentro da minha vida, ele poderia estar participando mais, ele poderia me perguntar mais sobre mim, ele poderia estar mais dentro. Mas querido, lembre-se que não é sobre você falando o que o seu irmãozinho poderia fazer, é você se perguntando como eu posso ser melhor, o que eu posso fazer, o que eu deveria fazer que não estou fazendo. Amém? Você pode ficar de pé? Pai, eu te dou graças. Pai, a tua morte na cruz, Jesus, foi para garantir a nós. A tua palavra diz que certamente levou sobre nós as nossas dores e enfermidades, nos deu salvação. O sozo fez parte, preservação, proteção, salvação, tudo isso faz parte de quem nós somos hoje. Mas a tua palavra deixa claro que o Senhor não morreu para que nós vivêssemos de maneira dividida. E essa foi a sua oração, que todos sejam um, assim como eu sou um contigo. Essa foi a tua oração, o teu desejo, que todos sejam um. O Senhor ainda disse que nós seríamos conhecidos como verdadeiros discípulos quando amássemos uns aos outros. Não é sobre quantos versículos eu sei, não é sobre mostrar para o mundo que eu criei e possuí, é quanto eu amo, é quanto eu me importo, que possamos crescer nisso, Pai. Abra os nossos olhos, Espírito Santo, nos mostre onde estamos falhando, nos mostre onde podemos e devemos crescer como igreja, como membros, como irmãos, como filho, em nome de Jesus. Que nós sejamos intencional na nossa reunião, que nós sejamos inteiros no nosso encontro aos domingos, às quintas, e que isso se estenda, Pai, que possamos contar uns com os outros, para que oremos. A tua palavra diz que quando a igreja se reuniu para orar por Pedro, a prisão abriu.
A tua palavra diz que quando a igreja se propôs a orar, as coisas aconteceram. Que nós possamos estar nesse lugar, Pai, onde a causa de um é a causa de todos. Em nome de Jesus, amplia a nossa visão, muda a nossa mentalidade. E eu não oro para que isso aconteça de maneira, não pode pirilim pim pim, mas abra os nossos olhos, a tua palavra está nos instruindo, que nós possamos de verdade, em verdade, Pai, acolher com mansidão a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você entrou aqui essa manhã, como eu disse lá atrás, você só é membro da família de Deus se você se tornou um filho. Não é sobre vir à igreja, é sobre entregar a sua vida a Jesus. Então, se você entrou aqui essa manhã e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua manhã. Deus te trouxe a esse lugar essa manhã, para que você seja parte da família dele. Deus está te dando a oportunidade, te convidando a sentar à mesa com ele e desfrutar do banquete de ser filho de Deus. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Você deseja entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alto. Esse convite que eu faço não é para uma denominação, não é para uma igreja, é para que você faça parte da família de Deus. Existe lugar à mesa, você não vai ser um intruso, pelo contrário, a Bíblia diz que existe já uma expectativa que você chegue. Existe uma expectativa de Deus para que você seja apresentado à sua família. Cabe a você aceitar, cabe a você se render a esse convite do Senhor, para ser família com Ele. Existe alguém? Levanta a sua mão. Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, mas por algum motivo, não importa saber qual, você se desviou, você se afastou, você foi para longe do convívio familiar, e você deseja voltar essa manhã. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Você que se afastou e deseja voltar a esse lugar, onde Deus tem acesso à tua vida. Existe alguém? Aleluia, aleluia. Nós vamos ceiar então, queridos. Eu creio que cura vai se manifestar no seu corpo, à medida que você participa da ceia, porque a palavra diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades.